Fala pessoal, 100% algodão, aqui é mais um Pergunte ao Dote e hoje eu vou ajudar vocês com o processo de cidadania portuguesa. Eu me tornei português há pouco tempo, né? Eu estou no aguardo do meu cartão cidadão, que já foi solicitado, estou esperando chegar pelo correio, mas vista essa pandemia, tá demorando, né? Mas me avisaram isso lá no consulado. Para vocês terem uma ideia, é importante eu falar desse meu processo agora, porque eu iniciei ele em 2018, ou seja, tem 3 anos. Mas eu vou explicar o que aconteceu durante o processo, que isso vai ser importante. Esse vídeo eu vou focar na cidadania por atribuição, ou seja, de pai para filho, né? Porque a gente sabe que tem a de aquisição, né? Que, por exemplo, a esposa também quer adquirir, né, do cidadão português, mas ficaria um vídeo muito longo, né, e acabaria confundindo. Então eu preferi fazer dessa forma. Pode ser, né, se esse vídeo tiver um bom retorno, que eu fale um pouco sobre o processo de aquisição que eu estou fazendo, inclusive, nesse momento para minha esposa. Mas vamos lá. O primeiro passo é, você sempre se pergunta o seguinte: eu preciso de um advogado para fazer esse processo? E é engraçado, porque muita gente responde que sim, e muita gente responde que não. A minha resposta, sinceramente, é que talvez. Por que talvez? Vamos lá. No meu caso, eu tive a sorte que a minha família, no caso, é meu bisavô que é português. Então, a minha família já cuidou do processo de buscar a certidão dele, né? E outra coisa que eu vou explicar mais pra frente. No caso, como é a filha dele que é a avó do meu pai, então foi necessário fazer a transcrição de casamento deles, né, dos meus avós. E eu também não fiz esse processo, mas eu vou explicar um pouquinho sobre isso aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? O depende, o talvez. Porque vamos lá, digamos que você tem um avô, um bisavô, né, uma coisa que seja muito antiga, né, uma certidão que você não faz a menor ideia onde esteja. Como que você vai buscar esse documento? Para pensar, né? Você pode fazer uma viagem para Portugal, né, e ficar procurando esse documento lá, pode tentar entrar em contato por telefone, por e-mail, que não funciona muito bem, né? A gente sabe que é bem difícil o contato, né? Uma coisa que eu tive dificuldade durante o processo é retorno, tá? Você praticamente não tem contato com o pessoal de lá. Eles são muito ruins de dar retorno. Eu sei também porque a demanda é muito grande, tá? Isso que acontece. Então, nesse caso, seria viável que você contratasse principalmente um advogado que esteja lá em Portugal para ir atrás desse documento. Que, por exemplo, se ele for muito antigo, talvez ele não esteja em conservatória, ele vai estar em arquivo distrital, né? Então pode ser difícil achar esse documento. Então o primeiro passo é esse, tem que resolver essa questão. Só que aí é interessante o seguinte, que você pode pagar também um advogado para fazer esse processo, mas para por aí. Você não precisa pagar ele para continuar o processo. Por quê? Logo de cara eu falo para vocês o seguinte: eu fiz um orçamento recente, tá? Esse ano, com advogados, né, especializados nessa área. É claro que o preço vai variar, mas só para o meu processo. Na verdade, não o meu, né? Porque o meu já está feito, mas o processo da minha esposa, que é similar, né? Ele cobrou cerca de R$ 5.000 o processo. Aí você imagina só, na época, o meu processo de cidadania ficou no total de R$ 1.400. Hoje está mais caro. Por quê? Porque na época, em 2018, o valor principal, que é o valor mesmo do custo lá na conservatória, era 175 euros, hoje já está 250. Então você vê, só aí, só 250 já está dando R$ 1.800 aproximadamente. Então hoje, se você fazer um processo, você mesmo vai ficar em cerca de R$ 2.500. Mas ainda assim, é metade, só metade aí que o advogado está cobrando. Imagina, se você está pagando 5.000 para advogado, você vai pagar mais 2.500, ou seja, vai sair em média aí de R$ 7.500. Lembrando que isso pode variar. Mas vamos lá. Uma vez que achou a certidão do seu avô, do seu bisavô, lembrando, né, vou falar mais uma vez, é por atribuição, ou seja, vai passando, né, de geração para geração. O que você tem que ver? Se você vai precisar transcrever o casamento dos seus pais, por exemplo, né? Porque pode ser
No meu caso, o meu pai é que fez a minha declaração na minha certidão de nascimento. Então eu não tive que transcrever o casamento dos meus pais por causa disso. Por quê? Porque eu passei da minha avó. Eu não, na verdade, minha família passou da minha. Não, fui eu. Esse processo fui eu que fiz. Eu passei da minha avó para o meu pai. Tá? Eu fiz o processo que o casamento da minha avó já estava transcrito. Tá? Então eu passei para o meu pai. E aí, como é meu pai que me declarou na certidão, eu não precisei transcrever o casamento dos meus pais. Se fosse a minha mãe, eu teria que transcrever. Né? Porque apesar do meu pai ser descendente direto, né, da minha avó, foi minha mãe que me declarou. Então eu teria que comprovar essa ligação deles. Para fazer o processo de transcrição, não é difícil. Inclusive, ele pode ser feito normalmente no consulado. Você não precisa fazer isso na conservatória. Tá? Eu estou focando esse vídeo aqui em conservatória. Mas, por exemplo, o processo de atribuição ele também pode ser feito em consulado. Só que aí nem todo mundo tem consulado na cidade para fazer. Né? E não sei se todos os consulados também fazem esse processo. Eu estou falando aqui o de BH, eu sei que o de São Paulo faz. Então, beleza. Quem quiser fazer no consulado, eu vou deixar o link aí na descrição, porque lá o processo é simples, já está explicando os documentos e você vai lá no consulado. Se alguma coisa der errado, é mais fácil de você poder voltar lá, né? De levar os documentos novamente. Lembrando que esses documentos têm validade, né? Cerca de 6 meses ou 1 ano, tá? Eu vou deixar certinho na descrição essa validade, que eu não lembro exatamente. E, inclusive, na descrição eu vou deixar a lista de documentos, porque se eu falo aqui com vocês, aí, por exemplo, isso muda toda hora. Aí vocês vão ficar ligados que, não, é aqueles documentos. Pelo menos na descrição eu posso mudar isso, né? Eu posso atualizar. Então eu vou deixar certinho. Mas lembrando, processos têm diferença. Por exemplo, se você for transcrever o casamento em consulado, eles não vão te pedir, às vezes, documento que te pede quando você manda para a conservatória. E na conservatória vai demorar mais. Por exemplo, quando você manda para a conservatória, pede cópia do RG do casal, apostilada, né? Todos os documentos, quando você manda para a conservatória, e até aqui mesmo, em consulado, tem que ser apostilado. Apostilado é quando você vai no cartório e eles criam ali um registro que vale internacionalmente. Né? É meio que um acordo que os países têm para que esse documento, essa certidão de nascimento sua, ela vale em fora também, lá em Portugal. Então, por exemplo, a cópia do RG já não precisa quando você faz o processo de transcrição em consulado, mas se você mandar para fora, precisa. Por isso que eu vou deixar também a lista dos documentos dos dois casos, tá? Da transcrição do casamento, para o consulado e para fora. Bom, mas falando do que interessa o assunto do vídeo, que é o processo de atribuição, quais os documentos que são necessários? Eles pedem a cópia autenticada e apostilada do RG, né? Isso tudo você faz em cartório, um formulário que você tem que preencher, mas aí tem uma dica sobre esse formulário, tá? Você pode pegar esse formulário em links por aí pela internet. Eu até poderia deixar o link dele aqui. Só que eu recomendo que você faça o pagamento dessa taxa que eu falei, de 250 euros, e esse formulário automaticamente vai chegar no seu e-mail e já vai estar no topo dele, no cabeçalho dele, os seus dados. Então você já vai mandar lá para a conservatória o formulário preenchido com esses dados acima. Se você preencher ele fora, não vai estar. Então não esquenta com o formulário por enquanto, ele vai chegar no seu e-mail depois do pagamento. Lembrando que o pagamento ele tem que ser feito com cartão de crédito internacional, tá? E às vezes pode dar falha, você vai ter que tentar com outros cartões, tá? E por experiência própria. Muita gente fala que o formulário tem que ser impresso frente e verso, né? Página 1 e página 2, colorido, tá? Não existe uma informação exata sobre isso. Mas eu entendo por que eles falam colorido, porque, por exemplo, o formulário de atribuição, ele é rosa. Já o de aquisição, ele é verde. Eu acho que foi mais fácil para eles identificar isso lá, entendeu? Na dúvida, você vai pagar aí, eu paguei R$ 4 para tirar um frente e verso,
Vale a pena, tá? Faz colorido, imprime um preto e branco, faz primeiro nele, né? Porque se você errar, aí você já rasura ali, que não pode ter rasura, tá? E depois você transfere para esse colorido. Então, beleza, cópia autenticada e apostilada do seu RG. Você vai precisar aí da sua cópia da certidão de nascimento em inteiro teor por cópia repográfica, né? Isso aí é mais ou menos o seguinte: ao invés de só digitalizarem ali a certidão, eles fazem uma cópia, como se fosse uma foto, né? Tira uma foto, porque a gente tem que lembrar que certidões antigas, né? Às vezes é escrita, né? Os dados nela é muito complicado ali de entender. Então, quando a foto, né, na íntegra ali, fica a cópia exata daquela certidão. Tem gente que fala que certidões mais novas não precisa ser por cópia repográfica, mas na dúvida, a repográfica funciona para todos os casos. Então vale a pena, tá, você fazer desse tipo. E aí o que você vai fazer? Você vai mandar a certidão de nascimento do seu pai, a portuguesa, uma cópia simples. Você vai tirar uma cópia simples e vai mandar junto com os seus documentos. Tá? Eu fiz o meu processo no Porto. Tá? Pode ser feito também em Lisboa. Na hora que você pega o documento, o formulário, tá? Ele vai falar lá embaixo os endereços onde pode ser entregues. Uma coisa que me ajudou muito na época foi um fórum de cidadania, onde é que o pessoal fica trocando ideia para se ajudar nesse processo. Entendeu? O pessoal fica ali, faz isso, faz aquilo, documento tal, e é muito legal também, vou deixar aí na descrição. Tá? Olha bem a descrição desse vídeo que vai estar as informações mais mastigadas, entendeu? E caso tenha comentário de gente falando, não, é isso, é aquilo, muda aqui, eu vou mudar, tá? Essa descrição. Então esse fórum ajuda muito, né, o pessoal a tirar essas dúvidas. E aí, a questão do Porto, muito se falava no passado que agilizava o processo, porque o processo estava sendo feito mais rápido, Lisboa estava levando 1 ano, lá no Porto 3 meses. Realmente o processo do meu pai levou cerca de 4 meses. Agora o meu processo durou quase 2 anos. Foi mais ou menos por causa de pandemia. Por quê? Porque primeiro levou 1 ano. Tá? Aí eu já achei estranho, isso é antes de pandemia. Eu falei, do meu pai levou 4 meses, mas é porque a demanda por nacionalidade, né, tem crescido demais. Então hoje eu já tenho minhas dúvidas se Porto, se Lisboa, se isso faz diferença. Aí, quando o meu processo já estava atrasado, eu peguei a questão da pandemia e aí só piorou, só atrasou tudo, e aí eu já entendi, acabei, né, esperando isso tudo. Quando saiu, aí eu resolvi fazer transcrição, como eu falei, pelo consulado e tirar também meu cartão cidadão no consulado. Agora eu vou dar umas dicas extras aqui, tá? Que funcionou pra mim. Talvez não tenha em nenhum vídeo do YouTube essa dica que eu vou dar. A questão é a seguinte. Eu precisava saber como estava o meu processo. Porque, por exemplo, você tenta ligar pra lá, você não fica muito tempo no telefone, gasta dinheiro, mesmo que você faça aquela dica de ligar pelo Skype, né? Porque aí fica mais barato, que você compra crédito lá para ligação internacional. Então eu custei a falar lá, quando eu falei ligação caiu. Um problema, ó, vou dar uma dica aqui, do pessoal do Porto é o seguinte, eles não respondem e-mail. Então quando eu entrei em contato com a conservatória, porque o que parece? Que o Porto acaba mandando o processo em certo ponto para Lisboa. Tá? Então o processo parece que não ele é feito totalmente no Porto. Parece que o pessoal de Lisboa tem que intervir ali no meio do processo. Então, acaba que você pensa assim, se eu mandar para Lisboa já está tudo no lugar certo. E o pessoal de Lisboa responde e-mail. Tá? Então a menina tentou me ajudar, tentou me responder, mas falou assim, como o processo foi feito no Porto, eu estou de mãos atadas. Só que aí eu fiz uma dica que deu muito mais certo do que eu imaginava. Tá? Eu tentei tirar uma certidão online para saber se a minha certidão já estava pronta, em que pé que estava meu processo. Custa 10 euros, né? Eu acho que custa ainda, mas eu vou deixar certinho aí na descrição. E aí, quando a certidão me foi negada, o que eles falaram?
que o meu processo ainda não estava pronto. Aí eu falei assim, opa, pelo menos uma luz, né? Porque, tipo assim, eles estão me devendo a certidão e pelo menos eu sei em que ponto que tá. E aí, olha o que eu fiz. Eu joguei um H, tá? Eu não sei se vai funcionar para você, mas, por exemplo, eu vou tentar fazer isso para minha esposa de novo. Eu falei com eles, tá, mas meu processo não tá pronto, mas como eu faço para acompanhar ele? E aí, incrível que o pessoal lá de Portugal, de Lisboa, eles me passaram um código onde é que existe um site online que eu consigo ver o status do meu processo. Tá? Eu acredito que eles só tenham me passado isso porque eles estavam me devendo essa certidão online. Então, eu recomendo você tentar fazer isso, até porque, por exemplo, mesmo que você não consiga, você vai precisar aí da sua certidão simples, né? Então, você paga aí 10 euros, você já tem essa certidão. Mas eu consegui ficar acompanhando, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição também sobre esse site onde é que você acompanha, caso eles te dê essa senha, né, para você acompanhar. E também o site que é outro, né, que você tira essa certidão online. Então eu fiquei muito tranquilo, eu fiquei acompanhando ali, né, quase todo dia. E quando eu vi que meu processo estava concluído, né, que eu consegui ver isso em tempo real, nossa, eu fiquei feliz da vida. Feliz da vida. Entendeu? Então o meu intuito é passar essa experiência para que eu possa tentar ajudar vocês com todos esses links, com todas essas dicas, para tentar encurtar aí, tá, o caminho de vocês. E bom, para finalizar, eu gostaria de falar aqui, em geral, que o processo é simples, tá? Você reúne os documentos do cartório, põe um envelope, manda para lá, e aí o que você pode fazer? Um primo meu que me ajudou muito nesse processo, tá? Até dedico esse vídeo a ele, o Cristiano Nassif, que não é só meu primo, mas é meu irmão, né? Um amigaço que eu tenho aí desde a infância. Ele postou, se eu não me engano, pela DHL, né? Que é um serviço aí de transporte internacional, mas eu fiz pelo correio, tá? Porque o valor ficava um pouquinho mais barato e eu fiz com rastreio, como ele. Quando você faz com rastreio, por exemplo, eu mandei agora o da minha esposa, ficou cerca de R$ 200. Lembrando que, por exemplo, quando eu fiz meu processo, eu fiz o meu e do meu irmão junto. Então eu mandei tudo num pacote só, tá? Isso pode ser feito. Você só coloca 2 envelopes dentro de um envelope, separa direitinho, tá? Para eles não confundirem lá e já manda tudo. Entendeu? E você pode até mandar uma carta simples, né? Que vai ficar bem mais barato. Tá? Eu acho que não chega aí a R$ 50. Só que você não tem rastreio, né? Como são documentos caros, cada apostilamento aí tá gerando em torno de R$ 150. Então, pô, você não vai correr esse risco, né? De não saber se o documento chegou, vai demorar mais para chegar, tá? Porque esse de R$ 200 é coisa de 10 dias em média, o documento já tá lá em Portugal. E aí o que você faz? Isso que eu te expliquei. Você espera um tempo, espera passar aí uns 2 meses. E aí você começa a pensar assim, será que eu mando um e-mail? Pode até mandar um e-mail, você pode tentar mandar um e-mail. Ou então você já pede a certidão online e já tenta barganhar com eles essa questão que eu falei. Mas colocando esses documentos que está aí na descrição, você conseguindo, lógico, a certidão, que talvez seja o mais difícil, né, dessa questão aí dos seus avós, bisavós, é simples. Na verdade, o advogado ele não faz milagre. Ele faz exatamente esse processo. A diferença, às vezes, que, por exemplo, tem um advogado lá em Portugal, ele vai lá dentro da conservatória e vê como é que está o esquema. Nesse ponto até facilita. Né? Porque, igual eu falei, se eles não dão retorno, não dão nada, pode ser que o advogado lá consiga agilizar melhor, sabe, esse processo. Agora, pergunta fica, você tem aí 5 mil ou mais, dependendo, para arcar com isso? Isso você precisar fazer para você, para seu filho, né? For passando de geração assim, você imagina o custo disso. Entendeu? Então, bom, espero que eu tenha ajudado, tá? É claro, esse vídeo ficou um pouco longo, porque além de eu falar os passos aí de documentação, eu quis dar umas dicas, né? Inclusive dicas diferenciadas aí, tá? De outros vídeos que eu vi sobre o assunto. Mas quis compartilhar com vocês a minha experiência, né? Como cidadão, tá? E uma diquinha, acabei de lembrar aqui, né? Ia passar batido. Gente, para você transitar pela Europa, tá? Você precisa aí do seu cartão cidadão, que é o RG nosso aqui, né? Brasileiro. Não precisa de passaporte,
tá? Inclusive passaporte, cartão, tudo você tira na própria na próprio consulado. Mas não precisa, tá? De passaporte. A galera fica aí no frisson, vou tirar meu passaporte vermelho, né? Não precisa. Você vai precisar de passaporte, por exemplo, você ir para outro país fora da União Europeia. Tá? Então, beleza, tá afim de dar um pulo só na Europa, viver um tempo ali na Europa? Pega o seu cartão ali e seja feliz. Você vai economizar. E lembrando que passaporte tem prazo de validade. Então, às vezes, você vai tirar um passaporte à toa aí para ficar um tempão com ele na gaveta. Pensa sobre isso, beleza? Espero que as dicas tenham sido úteis. Eu posso ter me equivocado em um pequeno detalhe aqui, em alguma coisinha. É normal, até porque eu falei, esse processo muda a todo momento, mas eu acredito que eu tenho muita informação útil aqui sobre o processo em si. Mas deixa aí na descrição se você quer agregar, me corrigir, colocar alguma informação aí que seja útil, tá? Vamos pegar o mesmo ponto desse fórum de cidadania e vamos nos ajudar aí, beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!